Nós estamos falando sobre a narrativa da paixão desde o capítulo 26, os episódios todos que cercam a paixão de Jesus, e nós chegamos agora num trecho bastante forte. É um texto extremamente cheio de força, de vigor, que narra o momento da morte do Messias. É terrível isso, é tocante isso. Enquanto eu estava lendo esse texto e estudando esse texto, vendo no meio das minhas reflexões, eu fiquei até comovido na hora que Jesus dá aquele brado e entrega o Espírito. Aquilo mexeu muito comigo, aquele momento da morte do Salvador por nós. E eu dificilmente vou conseguir reproduzir na pregação a mesma força que Mateus conseguiu produzir no texto que ele escreveu. Na minha opinião, o texto de Mateus em si já é revestido de um vigor, de uma força que eu nunca vou poder reproduzir aqui, mesmo que eu fosse o homem mais eloquente da terra. Eu acho que o texto de Mateus tem força própria, mas esse texto que eu quero compartilhar com vocês, ainda que ele tenha todo esse vigor e essa força, especialmente no ponto alto em que o Senhor rende o Espírito, em que o Senhor morre, entrega a sua vida, e todos aqueles episódios acontecem na sequência como os irmãos viram na passagem. Esse texto aponta para algumas realidades que eu gostaria de destacar. Eu creio que são realidades tanto menores do que a realidade da própria morte do Senhor. Eu acredito que eu devo, numa outra ocasião, talvez no próximo domingo, não sei, apresentar para os irmãos uma exposição do significado amplo da morte de Jesus, porque Mateus não fornece isso no texto dele em si. Aponta alguns significados disso, direto ou indiretamente, mas não há no texto de Mateus uma exposição teológica, uma exposição como nas epístolas acerca do significado pleno, amplo da morte de Jesus, e eu acho que eu tenho que fazer isso numa outra ocasião, quem sabe no próximo domingo apresentar isso para os irmãos, a teologia que está envolvida na morte de Jesus conforme exposta nas epístolas, especialmente, mas esse texto, ele tem algumas verdades que o rodeiam e que eu gostaria de destacar para os irmãos, caminhando pelos versículos que estão aí diante de nós. E a primeira indicação, a primeira verdade que nós podemos encontrar, talvez uma verdade menor do que a verdade da morte do Senhor por nós, da morte do Senhor pelos pecadores, o fato que nós encontramos no versículo 45 de que o Senhor não está satisfeito, o Senhor não está satisfeito. Eu poderia dizer isso de outra forma, eu poderia dizer o seguinte: o Senhor não estava satisfeito. E se os irmãos quiserem anotar desse jeito sem problemas, o Senhor não estava satisfeito em face daqueles episódios, mas do que estava acontecendo do seu filho ali sangrando naquela cruz. O Senhor não estava satisfeito, ele estava irritado, ele estava em desagrado, sentindo desagrado naquele momento. Mas eu não coloco apenas que ele estava insatisfeito, mas sim que ele está insatisfeito, porque os efeitos desse versículo 45 se estendem até hoje. Eu quero mostrar isso para vocês. Mas vejam, o texto diz aí, no versículo 45, Sofia, lê pra gente o comecinho do versículo. O texto diz: e houve trevas sobre toda a terra do meio. Ok. O texto que a Sofia leu é o texto atualizado, uma linguagem mais moderna da NVI, que fala que houve trevas desde o meio-dia até as 3 da tarde. Algumas versões falam até da hora sexta até a hora nona. E a hora sexta é realmente meio-dia, a hora nona às 3 da tarde. É o horário em que o sol está mais forte. No meio-dia às 3 é o horário em que o sol está mais forte. Precisamente nesse momento houve trevas nessa hora. O Senhor Jesus, quando nós olhamos para Marcos capítulo 15, versículo 25, se é que eu estou enxergando direito o que está escrito aqui, Marcos 15, 25, nós aprendemos que Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã. É o texto de Marcos 15, 25. Sofia não precisa ler não, mas os irmãos vão ver depois em casa. Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã. Quando chegou o meio-dia, houve uma escuridão. O texto que a Sofia leu, a Sofia mencionou, houve trevas, houve escuridão. O que foi que causou essa escuridão? Nós não sabemos porque Mateus não narra. Mateus diz apenas que escureceu. É possível que nuvens escuras tenham coberto a luz do sol naquele instante. Há quem fale sobre alguma forma de poeira ali, cobrindo tudo ali e escurecendo. Um eclipse solar, alguma coisa assim, talvez também possa ter, enfim, a causa dessa escuridão. O que causou essa escuridão? Se foram nuvens, se foi um eclipse solar, ou seja lá o que for, não importa. Mateus não se detém nisso. O fato é que nós temos que nos ater ao significado disso.
Porque tudo indica que o que nós temos aqui é um prenúncio de algo que foi dito por Jesus, em Mateus 24, alguns capítulos anteriores, no versículo 29. Sofia, lê para nós Mateus 24, 29. Veja o que fala esse texto. Esse texto fala de escuridão. Veja o que diz. Sofia, lê bem alto para nós aí. O que diz Mateus 24, 29. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Ok? Vejam o que o texto está dizendo. O texto está falando que nos últimos tempos, no último dia, no dia escatológico, haverá escuridão. E aqui, o que acontece? Escuridão. Por que isso está acontecendo? Existe aqui uma espécie de amostra grátis. A amostra grátis é muito pequenininha, né? A amostra grátis é pequena. O que nós temos aqui é uma amostra grátis do dia escatológico. E essa escuridão no dia escatológico tem um caráter ameaçador. A escuridão tomando conta de tudo significa algo que permeia um ambiente mau, um ambiente perigoso, um ambiente tenebroso. E é isso que nós temos acontecendo. Aqui, pouco antes do Senhor Jesus morrer, as trevas tomam conta. E isso dá ao ambiente esse caráter de algo mau. E não somente algo mau, mas algo ameaçador. E por que existe esse algo ameaçador? As nuvens escuras, a escuridão. Porque Deus não está satisfeito. Deus está se movendo. O rosto de Deus está se enrijecendo. O olhar de Deus está se tornando pesado. Ele está se levantando. Ele está contorcendo seu rosto. Ele não está satisfeito. E por que podemos trazer isso para agora? Porque o Senhor nesse texto não está satisfeito e ele está com seu rosto se contorcendo de modo que até a luz do sol foge dele, de modo que tudo se escurece. Nesse ambiente tenebroso e ameaçador por uma razão apenas, o seu filho está sendo fatalmente rejeitado. E isso gera em Deus esse contorcer do seu rosto irritado que impõe terror de modo simbólico até nas forças da natureza, fazendo tudo se escurecer, uma grande ameaça. Aparece aqui uma grande tempestade. Está se formando. O Senhor não está satisfeito. Aquelas trevas falam. E o que as trevas falam? As trevas dizem há uma grande tempestade por vir. Há um grande temporal se formando. Por quê? Porque rejeitaram o Filho de Deus. E é por isso que o título do primeiro ponto, baseado no versículo 45, é o Senhor não está satisfeito. E não só o Senhor não estava satisfeito, porque hoje o Filho de Deus continua sendo rejeitado. Inclusive por alguns de vocês aqui hoje. O Senhor continua insatisfeito. Essas trevas se dissiparam naquele dia, mas elas não foram lançadas no esquecimento e dissipadas para sempre. Essas trevas estão guardadas. Elas falam ainda hoje e se manifestarão um dia no dia escatológico, quando o Senhor finalmente se levantará e fará justiça contra todos aqueles que rejeitaram o seu Filho. Isso deve gerar no homem moderno temor e tremor. Saber que o Senhor não está satisfeito, pois seu Filho tem sido rejeitado. Você tem rejeitado o Filho de Deus? Então essas trevas têm um sermão para você. Elas falam para você. Elas dizem o seguinte: há uma tempestade chegando. E essa tempestade cairá sobre você. Vocês que estão me ouvindo em sua casa, seja lá onde for, nosso culto é transmitido para muitos lugares. Vocês que vão ouvir depois o sermão que está sendo pregado hoje. Se você rejeita o Filho de Deus, não pense que isso é uma questão apenas de religião ou uma mera opção de ética religiosa, ética cristã ou coisas parecidas. Algo ligado a essas coisas, não. Isso é uma questão de eternidade. Se você rejeita o Filho de Deus, essa é uma questão de juízo. Se você rejeita o Filho de Deus, há trevas preparadas para você. Há uma ameaça nessas trevas, dizendo o Senhor não está satisfeito e uma tempestade cairá sobre você. Eu sei que às vezes nos meus sermões eu assusto as pessoas, eu sei. Já me deram broncas por aí afora, uma vez quase impediram eu de pregar numa igreja lá em Caxias do Sul, pediram para eu não assustar ninguém. E eu disse: olha, então eu vou embora, não vou pregar porque o meu sonho é assustar as pessoas. O meu propósito é assustar as pessoas aqui hoje. Mas, irmãos, por que essas coisas são ditas por mim, pelos pregadores em geral? Irmãos, essas coisas são ditas por nós porque nós estamos lidando com vidas eternas, com almas eternas. E nós temos que alertar as pessoas acerca do perigo. Irmãos, há um perigo que é irreversível.
Há um perigo, um mal que se cair sobre alguém não há retorno. Como você avisaria um cego que está caminhando na direção de um abismo? O que você faria, vendo um cego caminhando a passos largos, correndo na direção de um abismo? Como você falaria com ele? Ceguinho. Assim? Desse jeito? Não. A mensagem a esse cego é uma mensagem desesperada. A mensagem a esse cego pode não ser uma mensagem agradável. O que importa é avisar esse cego que se ele continuar correndo nessa direção, ele chegará num momento em que não terá mais volta. Ninguém, nenhuma pessoa que cai num abismo pode depois dar uma pirueta e voltar para trás. O tempo de arrependimento, o tempo de dizer sim ao Filho de Deus, de recebê-lo, de se curvar diante do seu senhorio, do seu reinado, de se curvar diante dele suplicando o seu perdão e o recebendo como Salvador e viver para ele como Senhor da sua vida, como discípulo verdadeiro. Como cristão de fato, o tempo é agora e esse tempo está se esvaindo, ele está indo embora. Nós temos que alertar, existe uma tempestade se formando. Existem trevas guardadas presentes. E essas trevas anunciam uma tempestade. E essa tempestade cairá sobre todos os que rejeitam o Filho de Deus. E se você rejeita, o que aguarda você no futuro não é nada bonito. Não é um dia ensolarado. É uma grande, terrível e eterna tempestade. Nós temos que dizer isso às pessoas. E a mensagem da cruz, a mensagem da morte de Cristo, o relato da morte de Cristo não permite que nós não digamos isso às pessoas. O relato da morte de Cristo está embebido nesse ambiente. Está embebido nesse ambiente ameaçador. Ah, é claro, o Senhor sangrando. Ah, é claro, o Senhor agonizando. Mas não é só isso que há ali. Não existe só ali a mensagem do amor de Deus dando seu Filho para morrer por nós. Há mais do que isso lá. Essa é a mensagem principal na dúvida. Mas há mais do que isso lá. Há também ali a mensagem de um Deus que está insatisfeito e que faz o sol escurecer porque a sua ira cairá sobre aqueles que estão fazendo aquilo com seu Filho e aqueles que posteriormente iriam rejeitá-lo. Então esse é o primeiro ponto. O Senhor não está satisfeito. Por quê? Porque seu Filho está sendo rejeitado. E se o Filho de Deus está sendo rejeitado na sua vida, saiba, essas trevas permanecem sobre você, mas nós podemos prosseguir com a ajuda da Sofia, que vai lendo aí para mim os textos. E agora nós temos uma segunda indicação nesse texto, uma segunda verdade nesse texto. E essa verdade, eu confesso, eu gosto mais dela. E ela está consubstanciada nos versículos 46 a 49. Vejam aí na sua Bíblia os versículos 46 a 49. Essa verdade que eu quero destacar é a seguinte: o Senhor mostra um abandono temporário. Vou repetir para vocês porque eu gosto dessa mensagem por causa disso. Existe aqui uma nota da bondade de Deus. O Senhor mostra um abandono temporário. Vamos conhecer o texto? Eu vou comentando na medida que a Sofia for lendo. Sofia, lê por favor. O versículo 46, é isso? É isso? É 46. Por favor, Sofia. Pode ler. Ok, a hora nona, essa é a hora nona nas Bíblias de alguns irmãos. O que aconteceu? Notem bem. Jesus bradou em alta voz. Ele fala agora em Mateus. A última vez que Jesus falou foi no capítulo 26, versículo 64. Foi a última vez que Jesus falou. Em Mateus, na narrativa matiana, como falam alguns na narrativa matiana, a última vez que Jesus falou foi no capítulo 26, versículo 64. Agora então ele vai falar de novo. Vamos lá. Prossiga, Sofia, por favor. Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa meu Deus, por que me abandonaste? Ok, são palavras aramaicas. Jesus pronuncia essas palavras e existe a tradução aí, dizendo Deus meu, por que me desamparaste, ou por que me abandonaste? Agora, notem bem essas palavras de Jesus não são palavras soltas, que ele disse lá apenas num lamento ali triste, dizendo que estava sendo abandonado por Deus. Essas palavras são a citação do Salmo 22. Então a Sofia vai deixar aberto no Salmo 22 e note, se você olhar na sua Bíblia, você vai ver que a narrativa da morte de Jesus, ela é repleta de alusões ao Salmo 22. Quando Mateus escreveu sobre a morte de Jesus, ele estava pensando na morte de Jesus, estava pensando no Salmo 22. Se os irmãos olharem Mateus 27, no versículo 35, ele alude o Salmo 22.
No versículo 39, ele alude ao Salmo 22, ele fazendo alusão ao Salmo 22. No versículo 43, ele faz alusão ao Salmo 22. Em todo o capítulo 27 nós vemos o capítulo 27 embrulhado num papel, e esse papel que embrulha o capítulo 27 é o Salmo 22. Enquanto Mateus escrevia o Salmo 22 estava ali na cabeça dele na medida que ele ia narrando a paixão de Jesus. E o Salmo 22 nos ajuda a compreender essas palavras de Jesus. O que significa Deus, meu, por que me desamparaste? Qual é esse sentido? Eu já escutei tantas explicações, o seminário foi um show. Já disseram que, naquele momento houve um rompimento na Trindade. Já imaginou? Já ouviu isso, pastor Tiago Abdara? É você que está aí? É você? Ok. Você já ouviu isso? Houve um rompimento na Trindade. Meu Deus! O pastor Thomas deve ter ouvido isso também já, o rompimento na Trindade. A Trindade, a unidade. Trina se rompeu naquele momento e Jesus não aguentou aquele momento. Irmãos, por favor, não vamos exagerar, não vamos fazer o texto e falar o que ele não fala. Outro eu já ouvi quando era criança. Escutava os pastores dizendo, olha, o que aconteceu naquele momento é que Jesus, ali na cruz, Deus olhou para ele, Deus não pôde olhar mais para ele. Deus não suportou. E então ali, no céu, quando Deus viu aquela situação e seu filho padecendo, tanto Deus não suportou, então Deus virou as costas. E aí Jesus percebeu. Ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? A imaginação dos pastores era bem viva. Dá para entender um pouquinho dessas coisas e do modo como as pessoas tentam explicar esse trecho. Mas na realidade, se nós contrapormos toda a narrativa ao que diz o Salmo 22, que é o salmo que Mateus tem em mente, nós descobrimos o que significa a frase se nós lermos o versículo 15 do Salmo 22. Veja o Salmo 22 no versículo 15. Veja o que acontece aí. Sofia, leia para nós o Salmo 22, 15. E aí nós aprenderemos o que significa abandonar. Meu vigor secou-se como um caco de barro. Meu vigor secou-se como caco de barro. É o Senhor na cruz, sem vigor. Não há mais. Não há mais. A vida nele está se esvaindo. Ele não tem mais forças. O texto prossegue. E a minha língua gruda no céu da boca. Ele está com sede. A minha língua gruda no céu da boca. E prossegue. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Eis aí o significado do desamparo. Senhor, o Senhor me deixou morrer. O Senhor me deixou no pó da morte. O Senhor me deixou como um moribundo, jogado no chão, no meio da poeira. Seco, sem forças, com sede, morrendo. O Senhor me desamparou. Este é o significado do Deus meu. Deus meu, por que me desamparaste? Foi o que o Senhor fez com Jesus. Deus fez isso com Jesus. O Pai fez isso com o Filho. Ele deixou o Filho ter as suas forças minguadas, deixou que as forças do seu Filho minguassem, que a sua língua se secasse de sede, e que ele fosse jogado no pó da morte. Isso é o desamparo de Deus. Se nós continuarmos sobrepondo o Salmo 22 a Mateus 27, como parece ser o certo fazer, então, nós temos também uma nota de esperança aqui que me anime. Vou dizer por que me anima, porque, meus irmãos, nós talvez um dia passemos por isso. Todos nós. Claro que não na intensidade que o Senhor passou, mas todos nós talvez um dia tenhamos que nos deitar na estrada poeirenta da morte. E vamos clamar para o Senhor nos curar e nos renovar. E Ele não vai fazer isso. Ele não vai. Nós morreremos. Todos nós talvez um dia experimentemos. O versículo 15. Todos nós, um dia, vamos passar pela sequidão do caco de barro. Todos nós vamos passar pela sequidão da língua. Todos nós deitaremos na estrada poeirenta da morte e clamaremos, Senhor, socorro. E Ele não vai atender. O Salmo 22, por incrível que pareça, Mateus é um hábil escritor. Eu sou fã de Mateus, já falei isso para vocês. Gosto muito de Mateus. Quando Mateus evoca o Salmo 22, ele sabia o que estava fazendo. Muito hábil. E ele sabia o que estava fazendo, porque ele sabia que o Salmo 22 não acabava assim. Se os irmãos olharem o Salmo 22, os irmãos vão ver que esse salmo aponta também para uma esperança de restauração, ou seja, o abandono é temporário. Vamos ver o que diz o salmo. Continue com o salmo aí. Veja o versículo 19. Sofia, leia.
para nós o 19. Papai vai te interrompendo aí. E você vai me ajudando. Vai lá. O versículo 19. Tu, porém, Senhor, não fiques distante. Ó minha força, vem logo em meu socorro. Ele continua clamando. O Senhor deixou a minha vida no pó, a minha alma no pó da morte. Eu estou aqui agonizando. Mas, no entanto, ele continua clamando. Repita o versículo 19. Leia de novo o versículo 19. Sofia. Tu, porém, Senhor, não fiques distante. Não fiques distante. Ele continua clamando. Continue. Ó minha força, vem logo em meu socorro. Vem logo em meu socorro. O que vai acontecer com esse salmo no final? Qual é o desfecho desse clamor insistente de alguém que está lá, caído no pó da morte? E aí vem o versículo 23 e versículo 24. Leia para nós. Louvem-no vocês que temem o Senhor. Glorifiquem-no todos vocês, descendentes de Jacob. Tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel. Por quê? Pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito, nem escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Ele no final ouviu. No final do salmo, o Senhor ouve. O Senhor abandona o justo? Sim. Ou não? Sim, temporariamente. O Senhor abandona o justo? Sim, temporariamente. Se vocês quiserem mudar a ênfase das palavras, podem mudar. O Senhor abandona o justo? Sim, temporariamente. Escolha a ênfase que quiserem. Mas o fato é que na experiência da vida cristã, na experiência daqueles que seguem na trilha do Calvário, nós aprendemos o Senhor abandona o justo sim, mas temporariamente. E é isso que dá esperança. O Calvário, a história do Calvário, mostra o sofrimento do justo, daquele que é absolutamente justo e sem pecado, e mostra esse absolutamente justo e sem pecado sendo abandonado. Deus meu, por que me abandonaste? Mas isso acontece temporariamente. Não deixarás a minha alma na morte. E é nesse aspecto que o Calvário mostra o modo esperançoso como Deus lida conosco, mesmo quando estamos na poeira da morte, como o Senhor Jesus esteve deitado naquela estrada poeirenta de morte. Mesmo ali podemos ter esperança, porque o Salmo 22 mostra um Deus que afinal responde, atende e socorre. Deus abandona o ímpio, sim ou não? Sim, para sempre. Deus abandonou o justo? Sim, temporariamente. Deus abandonou o ímpio? Sim, para sempre. O ímpio que provar o seu abandono não provará o seu abandono temporariamente. O ímpio que provar seu abandono provará seu abandono por toda a eternidade. Por isso, irmãos, nessas palavras de Jesus, os irmãos não devem ver meramente desespero. Eli, Eli, Eloi, Eloi, lama sabactani. Deus meu, por que me desamparaste? Dá a impressão que nós só temos desespero aqui. Mas Mateus embute nessas palavras que são as palavras do primeiro versículo do Salmo 22. Salmo 22, 1, ele embute nessas palavras a realidade de que o justo é desamparado, mas isso por um tempo. Não há só o versículo 21, não. Há só o versículo 1, ao versículo 23, ao versículo 24. Deus se levanta e age. Uma evidência disso são as trevas do versículo anterior. As trevas mostram esse Deus que abandona seu filho, mostra esse Deus insatisfeito, enrijecendo a sua face. Mas o texto prossegue, há algumas informações aí. Sofia, nos ajude, por favor. Você leu o versículo 46, não é isso? Ah, sim, volta para o Mateus 27 agora. Mateus 27. Sofia, eu vou explicar os versículos que vêm a seguir, para informar os irmãos acerca disso. Rapidinho. Consegue correr aí? Faz de conta que é concurso bíblico. Leia para nós aí, Sofia, o versículo 47. Veja o que acontece. 47. Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram, ele está chamando Elias. Ok, isso acontece porque existia na época uma associação entre a figura de Elias e os últimos dias. Havia a crença de que Elias veria nos últimos tempos. E nós encontramos isso em Mateus 11, 14, em Mateus 16, 14. São textos de Mateus que mostram essa expectativa de Elias vir. E Jesus até disse, olha, Elias já veio. E quem era o Elias que Jesus estava dizendo? João Batista. Os irmãos veem também Elias aparecendo em Mateus 17, na transfiguração. Então havia uma crença geral, existiam algumas superstições acopladas a essa
crença, coisas que a Bíblia não dizia nada disso, mas que acoplavam a essa crença, associadas à figura de Elias nos últimos dias. O texto então, quando Jesus fala, Eli, Eli ou Eloi, Eloi, eles imaginaram pela semelhança do som que ele estava chamando Elias, porque Elias era um profeta que havia realizado socorros em hora de morte. Em hora de morte, Elias tinha realizado milagres. Então pensavam, Elias é o santo dos que estão morrendo. Não tem santo para tudo aí. Tem santo para tudo, não tem? Tem Santo Expedito, que é o santo das causas impossíveis. Tem Santo Antônio, que é o santo casamenteiro. Não tem isso? Tem Santa Luzia, que é dos olhos. Sabiam? Acho que ela não está muito feliz. Comigo não. Tem que fazer aí umas missas para Santa Luzia, porque não está muito contente comigo. É mais, Elias seria o profeta do socorro àqueles que estão morrendo. Então eles disseram, ele está chamando por Elias a semelhança Eloi, Eloi ou Eli. Eli é muito parecido e pensaram, está chamando por Elias. Prossiga. A leitura Sofia, versículo 48. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre e colocou-a à ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. Veja o que acontece aqui. Existe pressa aqui. Ele está correndo. Imediatamente. Ele correu lá e pegou uma esponja e colocou ali numa vara e colocou na boca de Jesus para ele beber. Colocou vinagre ali para Jesus beber. Por que a pressa? Porque eles queriam prolongar a vida de Jesus. Para quê? Curiosidade. Ele tem que viver um pouco mais para dar chance de Elias aparecer, se é que Elias vai aparecer. Então vamos prolongar um pouquinho a vida dele. Que vinagre é esse? Era um vinho barato que os soldados usavam, assim como usavam esponja também. Os soldados tinham esponja também entre os seus equipamentos porque isso ajudava a beber pequenas doses de água, molhava na esponja e bebia. Então, em vez de andar com o copo, andava com a esponja. Isso ajudava. A esponja estava lá disponível, a vara também. Os irmãos lembram do caniço que foi usado para bater em Jesus. Então, isso tudo estava disponível. Colocaram ali e molharam no vinho. Nesse vinho barato. E isso era revigorante. Mas isso não era por misericórdia. O objetivo não era fazer com que Jesus se sentisse melhor, não. O objetivo era revigorá-lo, para ele viver um pouco mais, caso ele estivesse morrendo naquele momento, ele viver um pouquinho mais para dar chance de ele ir se manifestar. E aí continua o texto. Vai lá, Sofia, leia para nós. Mas os outros disseram, deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Ok, por que fizeram isso? Eles entenderam que aquele homem estava fazendo uma ajuda, prestando uma ajuda. Disseram, não, você está estragando tudo. Se Elias perceber que você está ajudando, ele não vem. É brincadeira, né? Se Elias achar que você está ajudando e ele quer vir, ele não vai aparecer. Então deixa, não faça nada. Vamos ver se Elias vem salvá-lo. Ele não pode salvar a si mesmo. Quem sabe aconteça, não sabemos. Deixa, para ver o que vai acontecer. E evidentemente, eles, sem saber, apenas cumpriram o que dizia o Salmo 69, 21. E o que diz o Salmo 69, 21? A Sofia vai ler para nós. O Salmo 69, 21 mostra aí uma realidade também que se cumpriu ali naquele momento da morte do Messias. É um salmo messiânico também. Nesse aspecto, Salmo 69, 21. Pode ler para nós. Sofia. Puseram fel na minha comida e para matar minha sede deram-me vinagre. Ok. Então aqueles homens cumpriram a profecia naquele instante ao dar vinagre para Jesus. É beber. Muito bem. Nós vimos então essas duas realidades. Aqui, nós vimos que o Senhor não está satisfeito, não esteve e não está. Nós vimos que o Senhor mostra um abandono temporário em relação ao justo. Há um abandono. Sim, mas é por um tempo apenas. E o Salmo 22 nos ajuda a ver isso, e a história posterior do Evangelho mostra isso também. O Senhor se levantando da sepultura. E há a última verdade que é vista. Aqui nesse texto, quero destacar para os irmãos, o Senhor se manifestará com força. Isso nós vemos nos versículos 50 a 53. A Sofia vai ler para nós. Versículo 50. Leia para nós, filha, por favor. Versículo 50. Veja o que diz o texto. É a hora da morte de Jesus. Uma hora pesada essa. Veja o que diz. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes de alto a baixo.
Só até aí, só até aí. O texto fala que Jesus, na hora da morte, deu um grande prato. Mas nós não sabemos o que ele disse. Deu um grito. Por que isso acontece aqui? Senhor, com isso, Mateus quer mostrar que o Senhor não entrou na morte como um homem derrotado, inconsciente que se entregou ali e deixou a coisa acontecer. Não, ele entra na morte com um grande prato, como alguém que está consciente e vitorioso. É assim que ele entra na morte, com um grande prato, com uma demonstração de ousadia e de coragem. É assim que ele entra na morte, dando esse brado bastante forte naquele momento. E o texto fala que ele entregou o Espírito. Evidentemente isso é um eufemismo. Para a morte é a hora que o Senhor morre. Nós não sabemos a causa da morte de Jesus. Há vários estudos, várias pessoas já realizaram estudos científicos acerca disso, da morte de Jesus. A gente sabe que ele não foi por asfixia, ele morreu muito cedo. Há quem diga que foi a lança que perfurou ele, que o matou, mas isso não se harmoniza com a narrativa dos evangelhos. E existe uma tese bastante forte que fala que houve um rompimento do coração, ou de um músculo do coração. Eu não sei os termos técnicos, e essa foi a causa da morte de Jesus. Mas isso tudo é inconclusivo. O fato é que nós temos aqui um momento crucial do Evangelho. O Filho de Deus morre. O Filho de Deus, corajosamente, com grande força, coragem e ousadia, ele grita e invade o reino dos mortos. E nós vemos aqui na sequência que quando ele invade o reino dos mortos, alguns mortos ressuscitam. A morte dele traz vida. Simbolicamente. Isso acontece, mais do que simbolicamente, porque isso realmente aconteceu. Mas isso acontece numa mostra da força da sua autoridade ao entrar, ao invadir o reino dos mortos. Vamos prosseguir na leitura. Sofia pode continuar. Veja o que acontece. A terra tremeu e as rochas se partiram. Você leu um pouquinho antes a parte do véu. O véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Ok. Vocês estão vendo aí o versículo 51. O que acontece? Aqui Mateus está usando seu recurso de zoom. Quando vocês veem aí a palavrinha, e eis que não é a palavrinha que aparece aí, aparece aqui. Também, naquele momento não aparece eis que quando o texto diz. Eis que o que nós temos aqui é uma palavrinha grega que significa. Vejam, é a hora em que Mateus focaliza algumas coisas. A câmera do filme para de mostrar a cruz. A câmera do filme para de mostrar a cruz e se volta para outras direções. E a câmera vai chegando. Há uma tomada feita por um drone. Ela vai se aproximando e mostra o santuário. E quando mostra o santuário, dá um close na cortina do santuário. Nós não sabemos qual cortina que era. Podia ser a cortina que separava o Santo dos Santos do lugar santo, ou podia ser a cortina que separava o lugar santo do pátio exterior. Não sabemos qual é a cortina que se rompeu. A maior tendência no meio evangélico é dizer que foi a cortina que separa o Santo dos Santos do lugar santo, por causa do ensino de Hebreus, que fala que o lugar santo agora é acessível pela morte de Cristo. A morte de Cristo abriu caminho para o Santo dos Santos. Então, por causa disso, isso influencia a nossa interpretação. Mas não importa qual seja a cortina, porque Mateus não está, na realidade, querendo transmitir essa ideia que o autor de Hebreus quis transmitir. Claro que essa ideia é verdadeira. Claro que a morte de Jesus abriu o caminho do lugar santo. Claro que a morte de Jesus abriu o caminho para o acesso a Deus, é evidente. E Hebreus fala sobre isso no capítulo 9 e no capítulo 10 nos aprendemos. Mas Mateus quer dizer outras coisas talvez além disso. Ainda que isso possa ter esse significado aqui, o fato é que Mateus tem em mente outras realidades aqui, com esse rasgar do véu. O texto diz: vejam, o véu se rasgou de alto a baixo. E isso pode ter significados. Não significados positivos apenas, como o caminho para o santo do santo sendo aberto, mas algumas mensagens negativas também. No seguinte sentido, Deus está indignado. E quando as pessoas ficavam indignadas, antigamente elas rasgavam suas vestes. E o que pode estar acontecendo? Aqui é isso, é o Senhor rasgando as suas vestes, indignado. Isso pode ser um dos significados aqui, mas pode haver outro significado aqui também. O Senhor Jesus disse a Jerusalém no capítulo 23. Ele fala: Jerusalém, Jerusalém, a sua casa, que é o templo, ficará deserta, ou seja, essa casa vai ser destruída. Pode isso significar que o Senhor começou a destruição já? Eu já começo a rasgar, já começo a quebrar, já começo a romper.
O juízo que o Senhor anunciou. No capítulo 23 já começou agora em alguma medida em miniatura. Ele já começou. E há algo mais, há um outro sentido possível aqui também que me agrada mais. É o seguinte sentido. Nesse momento o Senhor está se levantando e saindo. Para quê? Ele está se levantando e saindo para arrebentar tudo. Oh, como isso é! É isso. A força desse texto parece mostrar isso. Aquele Deus indignado que faz a escuridão aparecer numa ameaça de tempestade. Ele agora que seu filho morre, ele então se levanta e rasga as cortinas. Sai. Ele está em movimento agora e rompendo em Jerusalém, e rompendo na história, e rompendo na realidade que nós vivemos, e ele sai fazendo o quê? Tremendo, fazendo o chão tremer, e pisoteando as rochas, e arrebentando tudo. E isso mostra um Deus forte. Isso mostra uma escatologia em miniatura. O que Deus faz aqui é dar uma pequena amostra, um pequeno lampejo. Quando nós vemos os filmes de Hollywood, como chama quando tem aquelas propagandas dos filmes? Um trailer. Nós temos aqui um trailer escatológico. Há um trailer escatológico aqui. O Senhor se levanta e ele rasga a cortina e sai arrebentando tudo, destruindo as rochas e fazendo o chão tremer. E nós vemos isso nas profecias escatológicas. Nós vemos quando nós olhamos. Sofia vai me ajudar de novo quando nós vemos na 1,6. Sabe? Achar não? Na 1,6. Veja o que acontece em na 1,6. Ache não na sua Bíblia. Achou? Na 1,6 pode ler. As rochas se despedaçam diante dele. Ele sai e o texto diz que as rochas se partem. Mateus diz isso. Mateus 27 fala isso. Ele sai, rasga o véu, rasga as cortinas. Há terremotos e as rochas se partem. Veja Zacarias 14,4. Veja a dimensão disso no descatológico. Zacarias 14,4. Leia rapidinho aí para nós, Sofia. Zacarias 14,4. Estamos terminando já. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio de leste a oeste por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte e a outra metade para o sul. Veja, o que se parte aqui não é uma rocha, o que se parte aqui é uma montanha. Então o que nós vemos em Mateus 27, a Sofia vai voltar para Mateus 27, e o que nós vemos em Mateus 27 é isso. Terremotos, escuridão, trevas, rochas se partindo. O que aconteceu? O Deus que fez escurecer. O Deus que franziu o seu rosto, indignado. O Deus que enrijeceu o seu rosto, indignado e fez a luz do sol fugir. Ele se levanta e rompe na história, fazendo tudo tremer e fazendo as rochas serem destruídas. E com isso ele mostra para nós um trailer. Ele diz, vejam, o descatológico será assim, para vocês terem uma ideia do que acontecerá quando eu manifestar a minha ira na história da humanidade. Multipliquem isso. Isso acontece por alguns momentos aqui. Multipliquem isso porque um dia eu vou mostrar mais uma vez a minha força. Eu mostrei a minha força quando meu filho foi rejeitado. E eu vou mostrar a minha força mais uma vez, definitivamente com todo vigor contra todos na história humana que o rejeitaram. Ah, estava tão bom o ponto 2. Mas os irmãos que seguem ao Senhor, que são discípulos de Jesus, não devem temer o ponto 1 nem o ponto 3. O ponto 1 e o ponto 3, o ponto das trevas e o ponto da força da fúria do Senhor devem encher de temor aqueles que rejeitam o Filho de Deus. Mas nesse ponto é muito comovente. Isso é muito comovente para mim, porque o Senhor que se levanta e rasga o véu e marcha quebrando rochas, rompendo montanhas, fazendo a terra tremer, ele que faz isso. No meio de toda essa fúria e indignação, ele não consegue na grandeza da sua santidade e na grandeza da sua compaixão. Ele não consegue fazer com que essa fúria seja uma fúria que não seja também mesclada de graça, porque quando ele marcha, sim, os túmulos também se abrem e os mortos se levantam e saem da sua sepultura, mostrando que toda essa fúria é mesclada de graça e compaixão, mostrando que toda essa fúria é misturada com o seu poder que atua dando vida, restaurando e derramando sua graça sobre aqueles que estão na morte. O texto diz que naquele momento, muitos corpos dos santos que estavam sepultados talvez ali, perto, ressuscitaram. E depois da ressurreição de Jesus, eles entraram na cidade. Talvez por respeito a Jesus que era o primeiro, deixaram ele ressuscitar primeiro para entrar. E apareceram a muitas pessoas.
Isso levanta mais perguntas do que nós podemos responder. Onde estão essas pessoas? Será que tem alguém aqui que ressuscitou naquela época e está aqui até hoje? Claro que não. Será que depois eles voltaram para a sepultura? O que aconteceu com eles? Mateus não fala. Por que Mateus não fala? Mateus, a gente queria muito saber. Você não fala nem o nome deles? E nem o que aconteceu depois? Eu fico muito curioso com essas coisas. E o que sobra para nós? Somente especular. Voltar para a sepultura? Eu não gostaria muito não se eu fosse um santo daquilo. Voltar para a sepultura? Não. Então, o mais possível, o mais provável, aqui eu estou especulando, irmãos, por favor, deem um desconto para mim. O Mateus não falou. O mais possível, o mais provável, é que eles tenham sido levados ao céu. Depois da ressurreição, veio o arrebatamento. Então pode ser que tenhamos aqui também um lampejo do que vai acontecer no futuro, um trailerzinho do que vai acontecer no futuro, a ressurreição seguida, o arrebatamento. Pode ser isso, não sabemos. Eu quero destacar, nesse ponto final, nesse ponto 3, o que eu quero destacar nesse ambiente tão carregado que foi a crucificação, nesse ambiente de escuridão, de clamor do justo, abandonado de morte, de render o espírito de um Deus que se levanta e rasga e rompe na história, dividindo rochas, partindo tudo ao meio e fazendo terremotos e coisas assim. O que eu quero destacar para terminar é que no meio desse cenário tão assustador, tão tenebroso, existe manifestação pura de graça, a morte de Jesus, da vida. O ponto 3 pode ser para você, ele pode ser para você no aspecto da fúria de Deus que um dia será derramada sobre todos os que rejeitaram Jesus. Ou ele pode ser para você no aspecto final do Deus que dá vida, que liberta da sepultura, que liberta da podridão. A mensagem de Mateus é dada, foi escrita e endereçada a pessoas que não aceitavam o Messias. A judeus, possivelmente na sua maioria, que rejeitavam o Messias. Para quê? Para que eles observassem esse ponto 3. Para que eles observassem o todo e se detivessem no ponto 3, pensando qual é o efeito e se levantar-se de Deus, do seu templo, qual o efeito desse romper de Deus na história. Eu vou abraçar para mim? Eu vou rejeitar o Messias e ser esmagado com as rochas? Ou eu vou receber o Messias e ser liberto da morte? Faço essa pergunta para você. Vamos orar. Santo Deus, obrigado por esse texto, obrigado por sua ajuda. Obrigado que a sua palavra é tão rica e nos ensina e nos fala. Continua a nos ensinar, Senhor. Somos meninos, somos crianças. Precisamos do seu auxílio, do seu socorro sempre. Mas ajuda-nos, ó Deus, para que essas coisas sejam assimiladas por nós e mudem a nossa vida. Aqueles que estão aqui que são crentes, que o Senhor os ajude a compreender a dimensão daquilo que trouxe a sua redenção, a sua salvação. Que possam compreender a força da cruz, que possam compreender o significado gigantesco desses episódios que narramos aqui. Que possam contemplar a sua indignação, a sua ira, que possam contemplar esses lampejos escatológicos, mas que diante disso possam se curvar gratos, sabendo que foram libertos disso tudo, porque o justo foi pregado naquela cruz, no meio daquela escuridão e daquelas expressões da sua ira. Nós podemos ver a sua graça no seu Filho, ali pregado, desamparado temporariamente, mas desamparado em nosso favor, por nós, para que tivéssemos vida, e que sabendo disso e contemplando a grandeza dessas coisas, nós sejamos gratos e piedosos e sejamos verdadeiramente discípulos. E aqueles que rejeitam o Messias, aqueles que rejeitam o Salvador, que não se curvam diante do seu cetro adorável, que não seguem Jesus, o Redentor, o Jesus crucificado e ressurreto, que estes, diante desse relato, temam e tremam, e se aproximem do Senhor, e peçam misericórdia, e creiam, e sigam o Senhor, e sigam o Salvador sendo salvos. Nós pedimos isso a Deus, em nome de Jesus. Amém.